Beleza. Então vamos lá. Do que a gente vai tratar hoje? Bom, hoje a gente vai falar de tomadas de decisão e tudo que envolve as tomadas de decisão. Lembrando que a inteligência computacional ela está muito próxima da probabilidade e estatística, tá? Todo o conteúdo que a gente viu até agora leva nessa direção. E é muito compreensível, afinal de contas, as tomadas de decisão que a gente vai ver hoje, elas geralmente são baseadas em algoritmos que consideram dados estatísticos para responder. Né? Então, uma coisa está muito relacionada à outra. Tá? O que a gente vai falar? Nessa aula a gente vai tratar um pouco da introdução de tomada de decisão. O que é uma tomada de decisão? O que é decidir alguma coisa? Geralmente a gente não pensa, a gente só decide. Mas isso é algo intrínseco ao ser humano, né? É uma coisa muito comum para nós no dia a dia, é uma coisa corriqueira, tomadas de decisão. Mas e para uma máquina? Para uma máquina é bem mais difícil isso, né? Então vamos ver do que se trata o assunto. Vamos ver um comparativo entre BI e IA, né? Vamos dar uma olhada nos conceitos de tomada de decisão. Vamos tratar de dois modelos mais comuns, né, que nós temos, que são os modelos de tomada de decisão simples e os modelos de tomada de decisão complexas. A gente vai discutir um pouquinho do papel humano diante da IA, importante, tá? Para que a gente possa entrar na parte de data mining, que eu falei que é interessante para você. E, por fim, os exemplos de tomadas de decisão, exemplos práticos, softwares que são utilizados para tomar a decisão, tá? Um deles, inclusive, é baseado em data mining. Vamos lá, então? Vamos à introdução, tá? A globalização está fazendo com que as organizações tenham que ajustar-se à nova economia, precisando adequar seus custos e aumentar a produtividade para serem competitivas. Já começamos fugindo um pouquinho do que é do nosso assunto, da IA, e trazendo mais para o mundo real, tá? Que é o meu objetivo para a disciplina. É trazer isso aí de um ambiente meio fictício, né? De uma coisa meio fantasiosa para o mundo real. Tá? Como que a gente pode aplicar isso? Em consequência disso, há uma demanda crescente por controle nas organizações, e essas começam a tomar iniciativas na busca de ferramentas facilitadoras que as auxiliem na tomada de decisão. Ferramentas e tecnologias digitais vêm aumentando exponencialmente as capacidades humanas e mudando a forma como conduzimos nossas atividades, seja na vida pessoal ou profissional. Sistemas inteligentes, orientados por dados e o ambiente cada vez mais conectado, trazem consigo oportunidades extraordinárias que até pouco tempo só víamos em filmes de ficção científica. Uma verdadeira revolução que tem entre seus protagonistas a inteligência artificial, ou comumente conhecida como IA. Se a gente parar para observar, muito do que a gente tem na ficção científica, digamos, filmes mais antigos, de 20, 30 anos atrás, se você olhar, hoje em dia nós já temos isso, certo? Os nossos smartphones aí é a maior prova, né? Por exemplo, essa aula, eu estou dando aula de casa, né, para vocês aí assistindo a aula está gravada no YouTube, para vocês poderem assistir quantas vezes quiserem e outras pessoas poderem assistir também. Então, se a gente parar para pensar, se a gente olhar aqueles filmes de ficção científica mais antigos, né? Vamos voltar um pouco no passado, 1970, 1960, aqueles filmes bem antigos. Se você olhar aquelas tecnologias, algumas coisas era viagem na maionese. A humanidade colonizando Marte justamente na década de 80 e 90, logo depois que a gente chegou na Lua. Hoje a gente sabe que não é bem assim. Uma viagem daqui para Marte é um trampo sem fim, é um perigo gigantesco para a tripulação e principalmente a tecnologia envolvida. A viagem daqui para lá leva muito tempo. Hoje,
com as melhores tecnologias que nós temos disponíveis, uma viagem dessa leva em torno de 3 meses daqui para Marte. A gente nem conseguiu voltar novamente à Lua. Por quê? Investimento. É muito caro. Lançar um foguete é caríssimo, né? Produzir material, tecnologia que barateie esse lançamento é complicado. Por quê? Para alcançar a velocidade de escape da atmosfera, aquilo que vai escapar da nossa gravidade, você tem que acelerar um foguete a 24 mil quilômetros. Caramba! E aí a gente tem que analisar o seguinte, essa tecnologia é cara. Muito bem. A gente tem alguém que... empresas, né, que estão trabalhando com isso. Hoje a gente tem a SpaceX, né, do Elon Musk, que é a mais proeminente no momento, que está com contatos aí com a NASA para lançar, né, pacotes para a estação espacial, para lançar naves que vão preparar o lançamento da próxima missão para a Lua, que é a missão Artemis, né, que vai sair da estação espacial. Não vai ser lançado daqui da Terra, vai ser lançado da estação espacial. Então, nós temos uma tecnologia, né, que precisa evoluir para que a gente possa alcançar esse padrão, né, essa meta, né? Porque, afinal de contas, a gente tem que levar em consideração também que isso vem ao encontro do tamanho que a humanidade está ficando. Daqui a pouco, o planeta não sustenta mais 9, 10 bilhões de pessoas. Não dá. Né? Então, naturalmente, nós precisamos expandir. Isso é natural. O ser humano tem esse espírito. Nós precisamos expandir. Mas, para isso, precisa de tecnologia. E tecnologia barata. Tecnologia que possa ser produzida em grande quantidade, a fim de ajudar essa evolução. O Elon Musk está indo nessa direção. E ele está com um relativo sucesso. Né? Mas o que é mais importante, puxando um pouquinho o nosso peixe aqui, no caso de inteligência artificial, aquelas naves, elas são lançadas com tripulação a bordo. Só que a tripulação não comanda a nave, quem comanda é o computador. Existe uma inteligência artificial por trás ali que comanda a nave durante seu lançamento. E mais importante, é essa mesma inteligência que comanda a nave quando ela volta, porque a SpaceX, ela produz tecnologia, né, nos casos, os foguetes que ela produz, e esses foguetes, eles são recuperáveis, coisa que a NASA não fazia. A NASA lançava e já era, entendeu? Foi pro quiabo. Foi bilhões de dólares jogados no lixo. Ah, lançou só uma vez. Não é bem jogado no lixo. A gente tem que dar a mão palmatória. Fizeram grandes evoluções, grandes descobertas, né? Mas o lance de recuperação, que é o foguete voltar e pousar, isso é legal. E isso é feito com inteligência artificial, certo? Os computadores calculam melhor ângulo de pouso, calculam os ajustes, tudo é feito em tempo de execução ali, naquele momento, está tudo rolando. Um erro, a gente viu, né? O foguete explode. Pois é. Agora, ele explodindo sem ter alguém dentro, prejuízo financeiro, tal, tudo mais. Então, o problema é explodir com gente dentro. Como já aconteceu, inclusive foi por isso que o programa dos ônibus espaciais pararam de ser, né? O programa parou por causa da perda de vidas humanas. Né? Para a NASA, isso é inadmissível. No entanto, a gente tem que levar, e isso é importante a gente entender. Se a gente fizer um comparativo com o termo de descobrimento, né, do período dos grandes descobrimentos, né, da Espanha, de Portugal, né, muita vida se perdeu. Muita vida se perdeu. No entanto, são aquelas pessoas com coragem suficiente para desbravar, para ir atrás, para abrir novas fronteiras, né? Nós temos exemplos aqui no Brasil, os bandeirantes. O que seria do interior do Brasil sem os bandeirantes? Com esse espírito desbravador? Pois é. Então, é natural que as empresas evoluam a tecnologia
para permitir que a inteligência artificial conduza esse caminho de desbravamento. Caso contrário, a gente vai ficar estagnado. Vamos encher o planeta de gente. O planeta não sustenta essa quantidade toda de vida. Resultado pior possível. Né? Então é natural, é um caminho natural. O caminho é esse. Agora, o que vai dar lá na frente, a gente não tem como descobrir. Nós podemos fazer suposições e tomar as melhores decisões, até mesmo por isso o assunto da aula. Tomada de decisão, né? Tomar as melhores decisões. Mas tomada de decisão, seres humanos, a gente faz isso naturalmente. As máquinas não. Tá? Então vamos lá. As pesquisas voltadas à IA enfatizam o desenvolvimento de sistemas com comportamento inteligente. Estamos falando disso agora. Algumas das características específicas do comportamento inteligente incluem a capacidade de realizar melhor ou mais rapidamente tarefas realizadas por seres humanos. Eles podem fazer mais rápido, mas eles não conseguem compreender o porquê, porque as máquinas não são preparadas para compreender, assim como nós. Né? Nós tomamos uma decisão, pode parecer a mais ilógica possível. Ninguém entende por que você fez aquilo. Mas você fez. E as consequências serão suas. Certo? No entanto, foi você que decidiu. É uma tomada de decisão sua. As consequências dessa tomada de decisão vão refletir diretamente na sua vida e na vida de outros, talvez. Então, isso tem que ser considerado. As máquinas não têm como se preocupar com isso. A não ser que sejam preparadas para tanto. Características de um sistema inteligente. Aprender com a experiência. Aplicar o conhecimento adquirido da experiência. Tratar situações complexas. Resolver problemas quando faltam informações importantes. Determinar o que é importante. Capacidade para raciocinar e pensar. Reagir rápida e corretamente a novas situações e utilização de heurística, né? Que é a compreensão exata, a semântica do que você está fazendo. As máquinas precisam dessas características para alcançar esse nível de equiparação com a mente humana. Não, a gente não está nem perto disso hoje. Tá bom? Vamos em frente. Se voltamos o nosso olhar para o mundo corporativo, atenção, mudei o aspecto agora, estou olhando para o outro lado. Observamos a crescente busca de empresas por soluções de IA para resolver problemas que a capacidade humana já não é mais capaz de resolver. Tem como. No tempo ideal ou com a acuracidade necessária, o apuro, né, o cuidado necessário. Alguns exemplos comuns desse tipo de aplicação são os assistentes virtuais ou chatbots em atendimentos ao cliente, mecanismos de segurança para identificar vulnerabilidades em sistemas, cruzamento de informações a fim de identificar padrões de comportamento e consumo, entre outros. Nós temos vários exemplos hoje em dia de agentes virtuais que trabalham dessa forma. Assistentes ou agentes, né? Os dois termos são bastante usados. Vamos discutir um pouquinho esse comparativo entre o BI, Business Intelligence, e a IA. Será que tem como combinar as duas? Vamos ver? O progresso da tecnologia, o surgimento de novas formas de armazenamento e de linguagens de programação em meados dos anos 80, deu origem a uma maneira inovadora de coletar, organizar, analisar, compartilhar e monitorar dados. Denominada inteligência de negócios, ou Business Intelligence, BI, a ferramenta se destacou por sua capacidade de capturar informações sobre o que já aconteceu. Faz uma analogia a partir daqui, tá? Com aquele conhecimento que a gente já tem sobre redes bayesianas, as redes que utilizam o teorema de Bayes. Faz uma analogia. Informações sobre o que já aconteceu, lições aprendidas. Lá em teorema de Bayes, estou falando de a priori, né?
tudo aquilo que se encaixa a priori, tá? Lembra do grafo, que a rede Bayesiana é baseada em grafo, lembra do grafo e lembra que existe uma situação a priori, ou várias situações a priori, coisas que vieram antes, informações sobre o que já aconteceu. Começa a analogia a partir daí. Criando gráficos, fórmulas e painéis de análises. Técnicas de BI se revelaram boas soluções para analisar cenários referentes ao passado. Mais uma vez a analogia. Mas são incapazes de realizar previsões ou indicar a melhor decisão para o futuro. Você pergunta, por que eu não gosto de moto? Anos mais tarde, os avanços do campo computacional e científico, a popularização da internet e a geração massiva de dados dá origem a um novo advento que segue revolucionando a vida moderna, a transformação digital, ou a revolução digital, a quarta revolução. A gente já discutiu bastante disso nas disciplinas anteriores. Este momento coincide com a evolução da IA como ferramenta de inteligência, por sua capacidade ainda mais robusta de elaborar algoritmos e sistemas que simulam a capacidade humana de reconhecer padrões, aprender, resolver problemas e tomar decisões. Quando baseado em algoritmos de Advanced Analytics, ou análises avançadas, a IA consegue interpretar dados históricos e fazer previsões ou gerar um plano futuro otimizado, acelerando o progresso para resolver diversos tipos de problemas. Voltando à analogia, na rede Bayesiana, no grafo da rede Bayesiana, você tem situações a priori, ou lições já aprendidas, coisas que já aconteceram, e você tem situações a posteriori, você previu determinadas situações, certo? São tomadas de decisão. Você vai prever determinadas situações e você vai ter que decidir qual é a situação que melhor se encaixa. O problema é que não é você quem decide. É o seu software que vai ter que decidir isso. Então, tem tudo a ver, se a gente para pensar, a aplicação de inteligência artificial na área de business intelligence, para tomadas de decisão baseada em informações anteriores. Aquilo, lições aprendidas, tudo aquilo que já aconteceu, para você decidir o que você vai fazer dali para frente. Certo? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre as tomadas de decisão, os conceitos delas. Tá? Desde escolhas estratégicas grandes e pontuais, como onde fazer o próximo investimento fabril ou de fabricação, até decisões do dia a dia, que resultam em grande valor ao longo do tempo, como a melhor oferta para determinado cliente em um momento de sua jornada de compra. Voltando à analogia, o grafo, situações anteriores e previsões. Então, o grafo, naquele momento, precisa o quê? Decidir para onde ele vai. Se ele vai para cá, se ele vai para lá, se ele vai para cá. E cada uma dessas direções possui um comportamento a posteriori. Redes Bayesianas. Então, vamos lá, continuando. Mais do que nunca, gestores de diferentes áreas de negócios vêm incorporando soluções de IA para suportar tomadas de decisões de negócios mais rápidas, precisas e eficientes. Muito bem. Sejam elas do entendimento do comportamento do cliente, na definição de preços dinâmicos ou na detecção de fraudes, as soluções de IA baseadas em algoritmos de Advanced Analytics vêm se destacando diante do atual contexto e as perspectivas mostram que devem seguir avançando. Capazes de aumentar a rapidez da tomada de decisão de forma precisa, tornam-se aliadas na automatização de uma série de tarefas e na solução de problemas complexos e geram resultados que equipes humanas por si só não seriam capazes de alcançar. Eu acho que eu dupliquei o slide, hein?
Deixa eu corrigir isso. Ok. Só um minutinho. Não pode passar nada errado. Nada sobrando, nada faltando, né? Então vamos lá. Vamos discutir um pouquinho sobre tomadas de decisões simples. Até agora, o que nós falamos foi do embasamento, né? Do que se trata o assunto. Agora a gente vai mergulhar nas tomadas de decisão. São duas, simples e complexas. Vamos ver a primeira. Na tomada de decisões simples, ele mostra como combinar a teoria da utilidade com a probabilidade, mais uma vez falando, né, de estatística e probabilidade, para permitir a um agente selecionar ações que vão maximizar seu desempenho esperado. A teoria da probabilidade descreve aquilo em que um agente deve acreditar com base na evidência. Já a teoria da utilidade descreve o que um agente quer, e a teoria da decisão reúne as outras duas para descrever o que um agente deve fazer. Então, esse parágrafo, ele literalmente define o comportamento de um agente, né? Então, primeiro, ele precisa se embasar em algo que já exista. Então, analogia, vamos voltar lá, redes bayesianas. Em situações a priori, são coisas que aconteceram. São informações que podem nos ajudar a tomar a decisão. Na teoria da utilidade, descreve o que a gente quer. Então, o que queremos? O que precisamos? Precisamos decidir se lançamos o foguete ou não. E a teoria da decisão reúne as outras duas para descrever o que um agente deve fazer. Você precisa lançar, mas você deve lançar, possuem condições a priori que sustentam sua decisão. Tudo isso a nível de programa. Olha só. Podemos usar a teoria da decisão para construir um sistema que toma decisões considerando todas as ações possíveis e escolhendo aquela que leva ao melhor resultado esperado. Então, o sistema é conhecido como agente racional. As redes de decisão fornecem um formalismo simples para expressar e resolver problemas de decisão. Elas constituem uma extensão natural de redes bayesianas. Atenção! Por isso a analogia o tempo todo, tá? Contendo nós de decisão e de utilidade, além de nós de acaso. Às vezes, a resolução de um problema envolve a descoberta de mais informações antes de tomar uma decisão. Então, como será que ficaria o grafo nessa situação? Nós temos o grafo de tomada de decisão. Temos aqui o grafo, né, uma bolinha. Então, antes da bolinha, nós temos várias situações que funcionam como situações a priori. São experiências que vão nos ajudar a tomar a decisão. Porém, podem existir situações em que a tomada de decisão precisa de mais informações. Então, aí o que tem que ser feito? O grafo permanece, podemos criar um novo laço que volta até ele, e nesse novo laço existem fases de obtenção de mais informação para finalmente tomarmos a decisão. Certo? Muito bem. Como o valor da informação é definido como a melhora esperada na utilidade, em comparação com a tomada de uma decisão sem a informação, os sistemas especialistas que incorporam informações de utilidade têm capacidades adicionais, em comparação com os sistemas de inferência puros. Além de poder tomar decisões, eles podem utilizar o valor da informação para decidir as perguntas a serem feitas, se houver. Podem recomendar planos de contingência e podem calcular a sensibilidade das suas decisões a pequenas mudanças nas avaliações de probabilidade e utilidade. Mais uma vez, estamos no nosso grafo, a nossa rede bayesiana. Precisa... Deixa eu só responder um cara aqui, só um minutinho, gente. Um professor com problemas aqui.
Pronto. Assim espero. Então, o que acontece? Pode ocorrer a situação daquele grafo ele ter que ficar parado e ter que analisar outras contingências para tomada de decisão. Então, como eu falei, né? Tem o grafo aqui, aqui nós temos várias setas, né? Que são os caminhos que foram, que levaram até aquele momento. Só que você chegou até ali e naquele ponto do grafo ainda não tem toda a informação suficiente. Então, o que ele precisa? Ele precisa verificar todas as necessidades para a tomada de decisão. Então, podem haver mais perguntas a serem feitas, certo? Pode ter chegado num momento que ele não tem toda a informação ainda, ele precisa saber mais coisa. Muito bem. Nesse caso, se aplica o quê? Como eu falei, a gente tem o grafo, a gente faz um laço. Nesse laço poderemos ter várias etapas, na qual obtenha-se maior quantidade de informação a respeito. Certo? Só um minuto. Muito bem. Vamos continuar aqui. Até agora a gente falou de tomada de decisão simples. Esquerda ou direita? Para cima ou para baixo? Lança ou não lança? Certo? Lógico, elas podem envolver vários questionamentos. Mas vocês concordam que são decisões simples? Esquerda ou direita? O que implica ir para a esquerda ou o que implica ir para a direita? Podem haver vários questionamentos. Se eles não forem respondidos, a gente faz o laço para ele voltar e reunir toda a informação. Mas você concorda que são só duas direções simples? Tá. E quando a tomada de decisão é mais complexa? E quando ela seria mais complexa? Não é somente esquerda ou direita. Vamos ver? Já na tomada de decisões complexas, mostra como usar o conhecimento sobre o mundo para tomar decisões, mesmo quando os resultados de uma ação são incertos e as recompensas por uma ação podem não ser recebidas até muitas ações terem passado. Então, é o tipo de decisão que você faz, que você toma meio na incógnita. Por exemplo, eu devo viajar agora? A resposta seria sim ou não. Se eu decidir sim ou não, trata-se de uma decisão complexa ou se trata de uma decisão simples? Se eu fosse pensar apenas do ponto de vista do sim ou não, é simples. No entanto, se eu decidir viajar agora, em algum momento da minha partida ou do meu retorno, nesse período, eu posso contrair Covid. Porque eu não estou respeitando o distanciamento e muito menos o isolamento. Apesar que também tem uma galera que não está respeitando. Mas eu não penso como todo mundo, certo? Cada um é cada um. Então, vamos supor, tá, que isso aconteceu. Eu decidi por viajar. Em algum momento da minha saída, da minha permanência nesse local, do meu retorno, eu posso contrair Covid. E qual seria a consequência? Olha só, eu posso. Então é uma probabilidade. Também pode acontecer de eu não contrair nada, de eu ir e voltar e está tudo ok. Tomando os cuidados, eu vou e volto, eu fico de boa. Pode acontecer também que no meu deslocamento eu possa sofrer um acidente. Credo. Mas pode acontecer. Probabilidades. São probabilidades de coisas que podem vir a acontecer. Certo? E a gente tem que trabalhar com essas probabilidades. Muito bem. Alguns dos principais pontos das decisões complexas. Vamos lá, o primeiro ponto. Problemas de decisão sequencial em ambientes incertos também
chamados de processos de decisão de Markov. Guardem isso, tá? Deixa eu colocar isso aqui em negrito para ficar melhor. Só um minutinho. Ó, processos de decisão de Markov. Vou colocar em itálico e negrito, tá? Ou MDPs. Então a definição está aqui, tá? E depois pode perguntar, professor, o que é um MDP mesmo? Aí eu volto aqui e mostro o slide para você de volta. Então vamos lá. Os MDPs que são definidos por um modelo de transição que especifica os resultados probabilísticos de ações, as probabilidades, né? E uma função de recompensa que especifica a recompensa em cada estado. Dependendo da decisão, naquela probabilidade específica, você pode ter um nível de recompensa. A utilidade de uma sequência de estados é a soma de todas as recompensas sobre a sequência, possivelmente descontadas com o passar do tempo. Ainda no primeiro ponto, a solução de um MDP é uma política que associa uma decisão com todo o estado que o agente possa alcançar, como a utilidade de um estado é a utilidade esperada das sequências de estados encontradas quando uma política ótima é executada. Começando nesse estado, o algoritmo de iteração de valor para resolver MDPs funciona resolvendo iterativamente as equações que relacionam as utilidades de cada estado às de seus vizinhos. Então, a probabilidade da tomada de decisão possui uma recompensa, certo? Mas ela gera uma consequência também. Então é importante, nesses casos, o que é importante ser feito? Compreender que a decisão que eu estou tomando pode ter influências. Ou como a gente costuma dizer quando joga uma pedra no lago, vai respingar para tudo quanto é lado. Ou não. E a gente não tem como saber dizer em quem vai cair água. Em quem a água vai espirrar. Não tem como saber. Lógico, se você tacar uma pedra mais para o lado de alguém que está sentado na beira do lago, vai espirrar água nele. Mas só nele? Entende onde eu quero chegar? Então, a tomada de decisão, ela pode gerar comportamentos anômalos, inesperados, coisas que você não imaginava que pudesse acontecer. Como é que a gente chega nessa conclusão? Considerando as probabilidades de cada situação que você pode decidir. Então, para cada situação, existe uma probabilidade específica, uma fórmula é aplicada em cima dessa probabilidade para dizer a porcentagem de efetividade que aquela ação pode gerar. Certo? Baseado nesse valor, nós podemos dizer, por exemplo, que determinada decisão tem tantos por cento de chance de acontecer, digamos, uns 70%. No entanto, a gente leva em consideração não só essa possibilidade, mas também os vizinhos, as probabilidades dos vizinhos. Às vezes, a probabilidade de um acontecer é maior que aquela. Mas a gente não vai saber dizer exatamente para que lado vai respingar a água. Vamos em frente. O segundo ponto. A iteração de política se alterna entre o cálculo das utilidades de estados sob a política atual e o aperfeiçoamento da política atual com relação às utilidades atuais. Joguei a pedra no lago. Espirrou água para tudo quanto é canto. Muito bem. Que pedra grande, hein? Pois é. Espirrou água para tudo quanto é lado. Pegou em quem? Vamos dizer que na beira da água, lá na beira do riozinho, tem lá umas 5, 6 pessoas e a água espirrou em 3. E um deles pode não gostar muito daquela água na cara dele, não. Pode ficar bravo dele. Então, pode ficar bravo. E é justamente isso. É você analisar a política nesses casos, né? Qual é a situação para aquele caso específico? Joguei a pedra, espirrou água para todo quanto é lado, pegou em 3 lá na margem e um deles não gostou. Ele vai vir tomar satisfação.
Qual é a política nessa situação? Eu ajo igual a Alexa e parto para cima na força do ódio? Ou eu dou uma diluição? Falo, não, peraí, calma. Eu joguei lá, eu não calculei que ia pegar em você. Só não ficar perto da beira, então, você não quer se molhar. Por que vai perto da beira do rio, então? Então, probabilidades, né? Nunca vi pessoa... Mesma coisa, a pessoa que não quer se sujar e ir no barro. Qual a probabilidade de ter alguém na beira do lago? A mesma probabilidade de você jogar a pedra. Exatamente. Então, tudo isso é uma questão de tomada de decisão. Entende, então, que essa decisão, a tomada dela, é muito mais complexa, porque ela pode gerar comportamentos anômalos, coisas que você não esperava que fosse acontecer. Certo? Então, qual é a política para determinada situação? Então, você tem uma política específica para cada situação que ocorra. Isso pode gerar até mesmo um processamento maior no caso de um programa. No entanto, essas políticas, elas tendem a se repetir dentro do programa. Então, trabalhando com orientação a objeto, a gente consegue controlar melhor, né, qual política vai ser adotada em determinadas situações. Lógico, podem existir situações que não tem política alguma. Tipo, eu não sei o que fazer. Não tenho a menor ideia para que lado eu vou correr. Certo? Corra para as colinas. Terceiro ponto. MDPs parcialmente observáveis. Ou PO-MDPs, que são MDPs parcialmente observáveis. São muito mais difíceis de resolver que MDPs. Eles podem ser resolvidos pela conversão para um MDP no espaço contínuo de estados de crença. Tanto os algoritmos de interação de valor como de interação de políticas foram delineados. O comportamento ótimo de um em PO-MDPs inclui a coleta de informações para reduzir a incerteza e, portanto, tomar melhores decisões no futuro. Não entendi nada. Tá, vamos lá. O exemplo da pedra na água. Beleza. Você tem uma situação que pode gerar inúmeros comportamentos. A gente enumerou um só. Mas vamos imaginar que na hora que você jogou o pedregulho dentro d'água, espirrou água no povo lá do lado e fez onda que virou um barco no lago um pouquinho mais distante de você. Você não esperava isso. Não. Então, você tem uma situação aonde você observou os resultados e considerou as probabilidades, parcialmente ocorreram comportamentos anômalos àquela decisão que você tomou. Muito bem. E o que eu faço nesse caso? As políticas já foram delineadas. Foi tudo certinho. Eu já tenho tudo pronto, eu já sei o que fazer. Beleza. Então, o que falta nesse caso? Falta mais conhecimento, mais informação. Por isso o nome parcialmente observável. Você observou a situação parcialmente. Por quê? Até aquele momento você não sabia que a quantidade de informação era insuficiente. Você precisa aumentar o seu leque, criar o laço para o teu grafo, para que ele possa buscar mais informação. E essa informação, provavelmente, essas situações vão se encaixar nas políticas que você já estabeleceu. Consequentemente, você vai ter mais informação para tomar a decisão. Certo? Então, joguei a pedra, caiu no lago, espirrou para lá, fez onda, derrubou, virou um barco do outro lado. Pô, não viu o barco. E aí, o que você faz? Joga uma boia pro cara, se vira! Põe ele para nadar. Vai, nada para cá. E se o cara não sabe nadar? Eu não tinha essa informação. Entenderam onde eu quero chegar? Por isso é decisão complexa. A coisa é bem mais complicadinha. Não é só simplesmente esquerda ou direita. Vamos continuar. Quarto ponto. Um agente de teoria de decisão
pode ser construído para ambientes PO-MDPs. Então, naquele cenário em que você acha que você sabe tudo, e no fim você descobre que tem coisa que aconteceu lá que não era para acontecer. Então, você pode ter um agente que vai te ajudar a tomar a decisão lá. Tipo, você tem um coleguinha do lado lá, um pouco mais juizado que você, que não vai deixar você jogar pedra. O agente utiliza uma rede de decisão dinâmica para representar os modelos de transição e observação, atualizar seu estado de crença e projetar para a frente possíveis sequências de ações. Então, o amiguinho do lado, você vai jogar pedra, o amiguinho do lado, não, joga não. Joga não. Você não sabe se tem alguém ali. Você não sabe se vai jogar água lá, entenderam? É a turma do deixa disso, né? Vamos em frente. O quinto ponto. A teoria dos jogos, que a gente vai ver daqui umas 2 aulas, descreve o comportamento racional para agentes em situações nas quais vários agentes interagem simultaneamente. Então você já não tem mais um amiguinho, você tem uma galera junto com você. As soluções de jogos são equilíbrios de Nash, que é um outro algoritmo, tá? Que são perfis de estratégias em que nenhum agente tem incentivo para divergir da estratégia especificada. Eles decidem a melhor estratégia. E todo mundo concorda. Vamos jogar pedra. Pega e joga o pedra e andar. Todo mundo assume a responsabilidade. Quem jogou a pedra? Eu. Aquela galera levantou. Certo? A teoria dos jogos, como eu falei para vocês, a gente vai falar daqui uns 2 encontros, mais ou menos. A gente vai tratar desse assunto, tá? Que ela também está dentro da parte de tomada de decisão. Vou dar um spoiler aqui, tá? Jogos como os RPGs que você tem que responder perguntas, como The Witcher, como Fallout, né? Deixa eu ver algum outro assim. The Witcher, Fallout. Tem uns desses jogos aí que eu acho meio sem noção, porque você tem que fazer o caminho, mas você tem uma solução mais óbvia lá. Mas se você fizer a solução mais óbvia, o jogo acaba e todo mundo fica de cara com você. Parece que querem fazer o jogo prolongado. É justamente a questão do MDP, da possibilidade, né? O MO-MDP, né? PO-MDP. Então, aquele lance, né? Eu posso tomar... O que vai acontecer se eu decidir matar esse cara? O cara vai morrer e talvez você possa ganhar, ou talvez não. Aí se você ganha, acabou o jogo. Se acabou o jogo, o povo fica bravo. Porque acabou rápido. Vai entender. Tem algumas situações, por exemplo, lá em... lembrei de um que tem muito isso também. Dark Souls. E o mais recente, aquele Sekiro, também tem isso, né? Que são jogos que você... Vamos supor, você decide matar o cara. Legal. Aí, passa 2, 3 missões, chega uma 4ª missão, você descobre que aquele cara tinha informações que ia te ajudar a resolver aquela missão. E sem aquele cara, a missão fica muito mais difícil. Essa é uma situação. Tá? Como eu disse, joguei a pedra no lago, consequências. Mesma situação aqui. Você tem, na teoria dos jogos, ela trata bem disso, tá? São, de acordo com tomadas de decisão, e importantes, as tomadas de decisão vão descrevendo um grafo. De acordo com a tomada de decisão, chega lá na frente, você descobre que você fez tudo errado. E aí? E aí que você tem que voltar. Eu paro de jogar. Ou refazer tudo de novo, né? Jogos que costumam trabalhar dessa forma. Por exemplo, Satisfactory, Subnáutica,
né? Subnáutica, inclusive, está bem em moda. Subnáutica. Se você tomar a decisão errada lá em Subnáutica, vou procurar tal coisa em vez de tal coisa, você pode até morrer por causa disso. Então, tomadas de decisão e suas consequências. Vamos em frente. O sexto e último ponto. O projeto de mecanismos pode ser usado para definir as regras pelas quais os agentes vão interagir, a fim de maximizar alguma utilidade global pela operação de agentes individualmente racionais. Às vezes, existem mecanismos que atingem essa meta sem exigir que cada agente considere as escolhas feitas por outros agentes. Mais uma vez, lá na teoria de jogo. A sua decisão pode influenciar a direção que o jogo vai. Por exemplo, lá em Fallout 4, se você decidir... Deixa eu lembrar um que mude. Por exemplo, você tem 4 facções que você pode fazer parte, certo? Se você escolher uma facção e ficar permanentemente fiel àquela facção até um determinado ponto do jogo, as outras 3 se voltam contra você. Muito bem. Mas existe uma forma no jogo de você conduzir as 4 até um determinado ponto e, de acordo com suas respostas, deixar as 4 amigas uma da outra. É o melhor cenário, certo? Porque você consegue cumprir as side quests, né, as missões adicionais, de cada uma das 4 facções, e não apenas de uma. O jogo aumenta vertiginosamente. Seguindo a ideia que a Alexa estava falando agora, é justamente isso. Se você mata o cara, o jogo, daqui a pouco o jogo acaba. 2 missões, o jogo acabou. Não teve graça. Por quê? As outras 3 facções possuem, cada uma delas, pelo menos 40 missões. Entendeu? Então, aumenta muito a experiência do jogo. Mas você não sabe disso. Até o momento que você cria coragem, abre lá, ou cria coragem, ou então fica de saco cheio, né? No caso da Alexa, acho que é bem isso, né? Ela ia ficar de saco cheio, ela ia abrir o YouTube e falar, tá, o que acontece se eu responder isso aqui? Aí o YouTube vai mostrar para você. Né? Você está roubando o jogo, mas tudo bem. Vamos em frente. O papel humano diante da IA. Vamos discutir isso aqui é preâmbulo para a gente falar de data mining, tá? Então, vamos lá, vamos ter um embasamento um pouquinho. Ainda que teorias sugiram que a substituição da inteligência humana pela artificial, é preciso fazer uma distinção. Mesmo que as organizações implementem inteligência artificial para analisar cenários e tomar decisões de negócios, obter retornos adequados da tecnologia exige compreensão, colaboração e intervenção diretas da cognição humana. Quer dizer, tem que ter a mãozinha que estraga tudo ali por trás. Tá? E por que eu chamo de mãozinha que estraga tudo? Gente, máquina não é consciente. Você está trabalhando para dar consciência à máquina. A possibilidade dessa máquina herdar muito do seu caráter é imensa. Continuando. Isso porque a IA utiliza-se de dados e algoritmos para aprender e responder perguntas complexas em tempo bastante reduzido. E o ser humano desempenha um papel essencial para o funcionamento e a programação desta inteligência. É ele quem conduz o treinamento, captura e realiza... Captura e... Faltou um verbo aqui, né? Captura e curadoria? Não. Deixa eu colocar esse verbo aqui. Captura e faz curadoria de dados. Isso. O que é fazer curadoria? Tomar conta, né, dos dados, né? Organizá-los de forma que a máquina possa entendê-los de uma maneira mais apurada, mais rápida até em algumas situações.
melhorar aquelas pesquisas, né? Aqueles SQL que a gente não gosta de mexer, aquelas store procedures que ninguém gosta de meter a mão. Então, vamos reescrever de forma adequada, vamos fazer elas certinhas, vamos melhorar a performance das pesquisas para obtenção de dados, né? Isso é fazer curadoria. Além de ser a figura-chave para fazer a pergunta correta à inteligência artificial, a fim de encontrar uma resposta realmente assertiva. Então, até as perguntas que são feitas devem ser feitas de maneira adequada. Caso contrário, a IA não vai entender. Geralmente é isso que acontece. Por mais que algumas vezes o raciocínio humano possa ser impreciso, limitado e inconsistente, em algumas pessoas isso acontece bastante, ele é surpreendentemente flexível e robusto, capaz de captar nuances, ter julgamento moral e reconhecer emoções, algo extremamente complexo para a inteligência artificial. Máquinas não fazem isso. Tornando-se um grande aliado da tecnologia na busca por melhores respostas e resolução de problemas. Aqui, só um parênteses. O Bradesco, ele tem trabalhado pesadamente para que a BIA, né, aquela assistente virtual do Bradesco, né, seja mais inteligente, porque, infelizmente, os homens brasileiros de idade mediana têm o péssimo costume de bancar os machistas com inteligências artificiais. Eu acho bastante interessante a atitude do Bradesco mediante isso. Apesar daquela propaganda que não tem nada a ver. Isso que eu ia falar. Tem essa propaganda. Assim. As perguntas que a Bia está respondendo na propaganda não tem nada a ver. As coisas ridículas. Bia, me manda uma foto sua de agora. Não, ele não está pedindo foto. Ele está pedindo outra coisa. Só que eles não podem colocar isso na propaganda. Eu até entendo esse lado. Mas não tem nada a ver colocar aquele bando de mulher lá. Nada a ver. Gente, isso é uma coisa que vem de educação. Isso é uma coisa que vem de berço, infelizmente, né? Geralmente, e nos últimos 20 anos, com que nós tivemos essa preparação de berço que nós tivemos, nós temos pessoas extremamente educadas e refinadas. Que eu digo, né, o que nós temos hoje em dia, os protestos, né, as divagações, né, a política do cancelamento. Vai arrumar um lote para capinar? Tá sem o que fazer. Ah, não, eu vou cancelar essa pessoa. Quem é você para cancelar alguém? Vai arrumar o que fazer, vai carpir um lote, né? Vai trabalhar na lavoura, vai levantar uma pilha de tijolo. Ridículo. Mas aí que tá, a gente tem, então, que preparar a inteligência artificial para lidar com esse tipo de situação. Eu quero que vocês fiquem imaginando o que a Bia não está respondendo agora quando o cara manda algum insulto para ela. Eu sei o que a Siri responde e eu sei o que a Cortana responde. Já tive experiência, já contei isso pro pessoal em sala de aula, experiência que eu tive com a Cortana. Falta só saber o que a Alexa responde. Então, eu não sei. Mas é bem capaz dela falar um número correspondente ao seu cartão de crédito. E aí eu acho que na hora você vai broxar na hora. Não duvido, não duvido. Tá? Mas se a gente for parar para pensar, infelizmente a gente tem uma situação em que as nossas inteligências artificiais têm que ser preparadas para esse tipo de coisa. Certo? Isso é falha de quem? Isso é falha da sociedade como um todo. A partir do momento que a máquina tem que aprender a responder um palavrão, a responder uma cantada ridícula, a responder coisas supérfluas que não tem nada a ver com a finalidade dela, quem errou foi a sociedade. É a responsabilidade de toda a sociedade. Certo? Como eu disse, a Cortana. Eu já tive várias experiências com a Cortana. Eu até desabilitei a Cortana de todos os Windows, né, desse notebook, daquele ali, dessa máquina, eu desabilitei a Cortana, porque ela gosta de entrar no meio das conversas. Eu estou conversando, estou dando aula, ela gosta de entrar. A assistente do Google também gosta, né? Do Google adora entrar no meio das conversas.
sempre que eu acabo uma aula, ela tem alguma sugestão para dar para mim lá. Na hora que eu abro a câmera aqui, que é o meu celular, tá lá uma sugestão do Google, né? Legal, interessante, mas totalmente sem propósito, sem fundamento naquele momento. Certo? Então, só para adicionar essa pimentinha na conversa aqui, para a gente entender essa finalidade aqui, de fato. Tá? Vamos continuar, então? Vamos falar de data mining, o que é e para que serve? Esse assunto interessa especialmente a dona Alexia. Então, vamos lá. Data mining é um processo em que a tecnologia é utilizada para localizar padrões, conexões, correlações ou anomalias em uma grande quantidade de dados, permitindo encontrar problemas, hipóteses e oportunidades com mais facilidade. No mundo corporativo, o data mining gera insights que resultam em vantagens competitivas para a empresa. Os dados processados podem motivar ações corretivas ou mudanças estratégicas, como alterações do portfólio de produtos e direcionamento de investimentos. Um exemplo, o pessoal da Secretaria de Fazenda tem uma ferramenta de data mining que vasculha os dados em busca de possíveis irregularidades. Só um instantinho, gente. Fica aí. Pronto. Então, o que eles fazem com este software? Eles procuram essas irregularidades para tentar encontrar pessoas que estejam, por um acaso, fraudando o recolhimento de ICMS do Estado. Então, tem um mecanismo lá que faz isso, tá? E aí que tá, isso não é novidade. Todo governo, toda secretaria de governo ligada à parte da Fazenda tem isso. A Receita Federal tem isso, certo? Tem um mecanismo lá que fica verificando. Roda lá de vez em quando, faz umas pesquisas, pega um determinado volume de dados, dá uma olhadinha, verifica. E aí, como é que tá? O que tem aqui? O que tem de interessante aqui? Certo? Começa a vasculhar ali. Em dado momento, eles acham algumas situações ali que se encaixam naquele que eles estão procurando, naquelas hipóteses que eles estão procurando. E esses caras vão para a fiscalização. Geralmente, esses programas não erram. Certo? Vamos em frente. O processo também pode ser aplicado na pesquisa científica, nos esportes de alto rendimento, na administração pública e em qualquer outra área na qual é possível buscar o aperfeiçoamento a partir de análise de dados. Podemos traduzir data mining como mineração de dados, um nome que faz analogia à atividade de extração de minerais presentes no solo. Faz sentido porque ao explorar uma mina de prata, por exemplo, o metal a ser encontrado está presente em quantidade ínfima na comparação com os demais tipos de rochas presentes no local, ou seja, a prata está escondida. Por isso que a gente tem que minerar. Da mesma forma, no Big Data, as informações úteis estão escondidas no meio de um mar de dados. E a mineração de dados serve para encontrá-las. Para ser possível processar grandes quantidades de informação, são escritos algoritmos de inteligência artificial e machine learning. Olha aí, ó. Tá vendo? Aí que a gente entra aqui nessa parte. Quanto mais sofisticado o algoritmo, mais ele independe de um usuário humano para construir modelos de exploração específicos. A Microsoft tem um no Microsoft CRM, tá? Ela tem lá um muito interessante que trabalha com o Power BI, né? Ele trabalha em conjunto com o Power BI. Então, você pode criar certos modelos dentro do Microsoft CRM que ele vai buscar, através do Power BI, as informações para criar, por exemplo, uma situação de consumo de café nos últimos 24 meses e tendo a possibilidade de dizer quais são os períodos do dia em que mais se consome café. Dá para fazer isso? Dá. E ele faz isso na forma de gráfico.
ele dá essa resposta para você, e a partir dali você pode tomar certas decisões. Ou então você pode até melhorar o algoritmo que está sendo utilizado, o modelo que está sendo usado dentro do Microsoft CRM, para que ele possa, ele mesmo, decidir a respeito do consumo do café. Ah, então eles consomem mais nesse dia, mais nesse horário do dia? Então vamos agendar com o pessoal da Copa a produção do café para esse horário, porque esse horário vai atender todo mundo e tal. É possível? É possível. Dá para ir além. Pensa uma situação, por exemplo, que uma companhia aérea ela pode utilizar de data mining para fazer a prospecção de clientes ou possíveis clientes em determinados períodos do ano, como período de férias, por exemplo. A companhia pode perguntar para onde os meus clientes mais viajam durante o período de férias. Ah, eles gostam de ir mais para as Bahamas. Muito bem. Então, o que pode ser feito? O programa, por trás disso, pode começar a escalar mais voos naquele período. E, cruzando essas informações, é possível, por exemplo, verificar quais são as tripulações que têm mais elogios. Ah, essa tripulação, esse grupo específico dessa tripulação recebe muitos elogios. Legal. Então, que tal escalar aquela tripulação mais rotineiramente voando para esses destinos de férias, certo? Então, você teria aquela tripulação trabalhando naquele período de férias. Isso, repara, já é um passo a mais, vamos voltar lá na nossa analogia, é um passo a mais no grafo, porque o grafo é a tripulação. Eu decidi que a tripulação vai trabalhar naquele período. Só que o grafo anterior, né, o passo anterior foi, eu avaliei que existem mais voos naquele período do ano, então eu decidi colocar mais voos para aquela época. Se eu coloquei mais voos, eu vou colocar as tripulações que são mais bem elogiadas para fazer aquele trajeto. Por quê? Eu tenho uma probabilidade de sucesso naqueles voos. Entendem? Data mining é isso, gente. Data mining permite a gente fazer esse tipo de coisa. Isso é muito corriqueiro atualmente, tá? Muito fácil de fazer. Um dos principais propósitos da tecnologia está o de servir como embasamento para o planejamento de ações estratégicas. Através da mineração de dados, uma empresa pode, por exemplo, reconhecer padrões nas preferências de seu público-alvo e criar campanhas de marketing com base nos insights obtidos. Esse exemplo que eu dei agora da companhia aérea encaixa certinho. O data mining também pode indicar correlação entre problemas distintos em uma linha de produção, possibilitando encontrar uma causa comum que seria impossível identificar sem algoritmos. Nesse exemplo, é uma situação em que o processo resulta em maior eficiência e redução de custos, tornando a empresa mais produtiva e competitiva. Também é possível aplicar as técnicas de data mining na análise da concorrência e de possíveis parceiros da companhia. Encaixou certinho no exemplo que eu dei, né? O importante é compreender a premissa. A análise de dados é um dos principais caminhos para fazer uma empresa evoluir. Com certeza. Só que é preciso utilizar a tecnologia para transformar os dados brutos em informações que esclareçam, em vez de confundir. E é para isso que serve o data mining. Certo? Então, tem tudo a ver com aquilo que a gente está discutindo agora. A aplicação de inteligência artificial num mecanismo de busca e análise dos dados para tomar essa decisão. Certo? Vamos em frente. Ah, só um comentário. Isso aqui é uma área que está em franco crescimento, tá? Faz parte da ciência de dados. Beleza?
E é óbvio que ciência de dados é a carreira do momento. E, na minha concepção, é a carreira do futuro. Se você quer crescer na área de TI, crescer na carreira de TI, invista em ciência de dados, especialmente, tá? Porque, nossa, vai crescer a nível estratosférico o negócio. Vamos em frente? Vamos visualizar alguns exemplos. É muito bom, a gente vai falando, eu vou citando alguns exemplos aqui, mas seria legal se a gente visse alguma coisa que exista de fato. E a gente vai ver, tá? Primeiro, a gente vai ver, no exemplo 1, um agente assistente no apoio ao diagnóstico etiológico de lombalgia. Não entendi nada. Ele ajuda no tratamento da dor, especialmente da dor nas costas, lombalgia, dores lombares. Alguns conceitos dele, tá? O agente é uma entidade real ou abstrata que é capaz de agir sobre ela mesma e sobre o seu ambiente. Um agente é capaz de realizar tarefas e age em benefício de alguém ou de alguma coisa. Aqui é um sistema que a gente está usando de exemplo, que é o sistema Celo. É uma ferramenta de auxílio ao diagnóstico de lombalgia, que utiliza as tecnologias SEP e agente assistente. Meus caros, quando ele fala agente assistente, ele está falando desse carinha aqui, ó. Esse sujeitinho, ele permanece o tempo todo analisando o que você está respondendo e dando algumas sugestões ou direções para que você possa dar continuidade no diagnóstico do paciente. Para isso, ele tem um banco de informações, um banco de dados, na onde ele busca essas informações e traz para você dados mais recentes possíveis para que te ajude a tomar a decisão. Olha que legal. Finalmente algo palpável, né? Classificação do agente assistente do Celo. Primeiro, tarefas. Utiliza a tarefa de interação, pois são determinadas pela interação entre o agente e o ambiente. Muito bem. Ambientes. Utiliza ambiente acessível, onde o agente consegue retirar do ambiente a informação que necessita para determinar melhor a ação. Quando ele fala ambiente, ele está falando do programa, tá? Da tela e do banco de dados que ele utiliza. Taxonomia. De acordo com a classificação de taxonomia, utiliza o eixo ambiental, onde um agente individual pode atuar no desktop. O que isso quer dizer? Quer dizer que você utilizando ele dentro do programa, ele pode trazer para você um conjunto de classificações que facilitam muito mais o seu trabalho no diagnóstico. Às vezes você coloca as primeiras letras de determinado diagnóstico e ele já traz exemplos para você daquele diagnóstico. Isso pode ajudar um médico durante o processo. Tá? E arquitetura. Se caracteriza por meio da arquitetura de reatividade simples, que seleciona as ações com base na percepção atual, ignorando o restante do histórico de percepções. Em outras palavras, ele só olha o a priori último, ele não olha os anteriores. É uma vantagem e uma desvantagem. É uma vantagem porque ele sempre vai trabalhar com as informações mais atuais que estão na tela e que foram fornecidas pelo usuário ou pelo médico que está preenchendo. É ruim porque faltam informações anteriores para que você possa ter uma tomada de decisão. Neste caso específico, o que seriam essas informações anteriores? Na minha concepção, diagnósticos do mesmo paciente anteriormente. Mas pode ocorrer a situação daquele paciente ser a primeira vez que ele está consultando ali, o problema dele ser seríssimo. Então, os criadores do programa decidiram ignorar os a priori e permanecer apenas com um a priori mais recente. Então, eles ignoram os anteriores, permanece apenas o mais recente, que no caso de um paciente inédito, seriam as informações que estão na tela. Certo? O agente assistente é totalmente baseado em regras. Vamos dar uma olhada, olha só essas regras. Isso aqui vai lembrar muito lógica computacional, matemática computacional, né? Lá no começo do curso. Se início da dor selecionada for igual a aguda e quadro álgico, ou quadro de dor, né? Selecionado for igual
a 1 mês ou a 1 ano, que é a quantidade de tempo que a pessoa está sentindo dor, então o agente critica a seleção. Se início da dor selecionada for igual crônica e quadro álgico selecionado igual a 4 semanas, quer dizer, a dor é crônica, mas está durando menos tempo. Então o agente critica a seleção. Ele avalia e quando ele fala critica a seleção, ele quer dizer que ele sugere situações para o médico poder fazer o diagnóstico. E a última, se a dor irradiada selecionada for igual para a coxa e parestesia selecionado for igual a sim parestesia tratamento de dor, tá? Então o agente critica a seleção. Ele fornece informações baseado nas regras estabelecidas pelo usuário. Então, para cada situação, um tipo de diagnóstico específico ou um leque de opções no qual o médico pode se basear. Em outras palavras, o agente trabalha literalmente auxiliando o médico na tomada de decisão. Bastante interessante. Acelere muito, né? Se você for para pensar, o médico não precisa ficar parado, pensando, procurando em algum livro, como tem alguns casos, ou pedir para você, assim, mais exames, né? Que isso é aquela situação de outras dúvidas, né? Mais exames, mas na verdade ele não está pedindo mais exames porque ele está com dúvida, não. Ele está pedindo mais exames porque ele quer definir o teu diagnóstico baseado em informação. Informação que ele não tem. Certo? Isso aqui é uma grande ferramenta, bastante interessante. Tudo bem que é voltado para apenas um aspecto, no caso, lombalgia, tratamento de lombalgia, mas poderia ser ampliado. Poderia ser ampliado. Eu acho que o programa ia ficar pesado demais. Mas vamos em frente. O agente assistente irá analisar as sentenças que satisfazem as regras de acordo com o preenchimento do prontuário feito pelo usuário. Dessa forma, o agente toma sua decisão e interage com o usuário, auxiliando-o no preenchimento correto do prontuário, e desta forma, conseguindo-se chegar a um diagnóstico mais preciso. Existe, inclusive, uma pesquisa que diz que agentes como esse, para auxílio médico, eles agilizam o atendimento do paciente em até 70% dos casos. Legal, né? Muito interessante. E agora um exemplo baseado lá em data mining, que é o Shell Data Mining Orion, é um produto. A análise de dados tem sido realizada desde seus primórdios por meios estatísticos, mas somente esse método matemático não proporciona a descoberta de informações desconhecidas em uma base de dados. Neste contexto, surgiu o conceito de data mining, que envolve métodos estatísticos e técnicas da inteligência artificial que se permitem a descoberta de conhecimentos relevantes em grandes bases de dados. Bom, a gente já tinha visto lá em data mining isso. As ferramentas de data mining envolvem técnicas, métodos e algoritmos para que possa ser realizada a descoberta de conhecimento em base de dados. Estas ferramentas, em sua maioria, são de uso comercial. Eu só conheço ferramentas comerciais, tá? Restringindo-se às possibilidades das shells, ou os produtos, os ambientes, tá? Quando ele fala shell, quer dizer ambiente, de data mining gratuita. Desse modo, essa pesquisa compreende o desenvolvimento de uma shell de data mining denominada Orion, com o intuito de disponibilizá-la gratuitamente, podendo-se assim fornecer uma ferramenta de apoio ao meio acadêmico. A Orion foi desenvolvida pela Universidade Federal... Não é, pela Universidade Federal do Paraná, tá? Olha que legal. Vamos ver um pouquinho mais sobre ela, tá? O projeto de desenvolvimento da Orion é dividido em vários módulos, sendo que a pesquisa aqui apresentada, nesse caso a gente vai ver aqui, compreende as técnicas de classificação pelo algoritmo ID3 para a indução das árvores de decisão. Spoiler, nós veremos isso na próxima aula, árvore de decisão. Associação pelo algoritmo a priori, baseado em rede bayesiana, que a gente já viu. E clusterização pelo método de particionamento
K-MEMS, lá em sistemas distribuídos. E a arquitetura paralela distribuída também vê isso, tá? A gente vai ver essa informação lá. Esse aqui é a tela do Orion, tá? Então, olha lá. A gente tem aqui o banco de dados, né, que a gente está acessando. Nesse caso aqui, ó, o software foi escrito em Java, tá aqui o JDBC, né? Ó, a identificação. Ele está acessando um banco de dados Postgres com esses usuários e o nome do banco de dados é Dados Medicina. Ele olha as tabelas, né? E imediatamente ele já faz uma correlação. Ele cria algumas regras de validação e aplica essas regras em cima da base de dados para obter informações a respeito de determinados diagnósticos. Lógico, isso aqui é uma ferramenta desenvolvida em meio acadêmico. E é uma ferramenta de teste. Isso aqui não está disponível no mercado. Mas é uma boa ideia de como a gente pode aplicar IA utilizando tecnologia data mining para obtenção de dados, obtenção de informações. Repara aqui, ó, que a gente tem as regras todas construídas, né, total de regras 9, e é possível criar uma árvore de resultados em cima dessas informações. Beleza? Com isso, a gente obtém, por exemplo, um gráfico no caso aqui ele está tratando da rinite, né? Aqui, ó, de rinite. Então ele obtém, nossa, seria bom, né? Eu participaria desse grupo. Então ele obtém os dados e ele pode, por exemplo, criar um gráfico com essas informações do período em que as pessoas passam mal durante o ano, né? Então, períodos de maior atendimento naquele período do ano. E com isso, produzir tomadas de decisão, como por exemplo, eu preciso de mais pneumologistas para atender. Eu preciso de mais otorrinos para atender essa situação. Eu preciso de mais clínicos gerais instruídos com a utilização do sistema para que possa indicar para os médicos que vão atender. Certo? É possível? Sim. Sim, é possível. Os principais hospitais hoje em dia, principalmente particulares, tá? Eles fazem uso desse tipo de sistema. Tá bom? Até aqui, alguma dúvida? Não. Não? Beleza. Taqueda, tá bem aí, filho? Acho que o Taqueda tá, não. Não, o Taqueda... Sim, professor. Aí? Tá sim, ele. Tá desde o começo, tá acompanhando ela desde o começo. Muito bom. Taqueda, eu vou lançar suas notas de relatório, tá? Tranquilo. Beleza. Menino não fala? Achei que não tava aí. Minha garganta tá meio ruim hoje, Alex. Tá bom, te desculpo, Taqueda. Não, o Taqueda mal fala em todas as aulas, isso não é novidade nenhuma, né, Taqueda? Também, né, professor? Beleza. Gente, então vamos encerrar a aula, vamos para a parte do relatório. Não esqueça do relatório. Para essa disciplina, Alexia, Ai, Deus. não tem o que tem para APD e sistema distribuído, tá? Se você não sabe do que eu estou falando, você vai saber na próxima aula. E amanhã você vai descobrir. Tá? Depois eu comento na próxima aula aqui para vocês entenderem. Vamos em frente. Então vamos lá. Gente, o relatório de praxe, falar tudo que a gente falou hoje, né? Um pouquinho sobre cada um dos tópicos que a gente discutiu hoje, tá? Vai preparar o relatório, colocando no corpo do e-mail, como vocês têm feito, né? Utilizar o assunto aqui, ó, IAC, atividade 2021-0414, data de hoje ao contrário, entregar dia 17 até as 23h59. Tem mais de 72 horas para entregar, tá bom? Os relatórios do Taqueda eu já corrigi, os da Alexa eu estou aguardando para poder lançar. Se vocês olharem no portal, o de vocês lá está como não realizado. Eu devo criar uma tarefa única para vocês, onde eu vou lançar relatórios extemporâneos. E lá vai ter a nota, o total da nota para vocês da A1. A N1, que seria a prova, vocês vão fazer lá no final da segunda chamada. Eu vou substituir a nota de N1
sem custos para vocês. Beleza? Beleza. Então, Beleza, professor. encerramos por aqui. Está aqui meu e-mail. Em nome da Unidep Croton, agradeço a vocês. Continuem se cuidando, tá? Porque a pandemia não está para brincadeira, não. Apesar que hoje a gente estava em estado amarelo, na hora que eu li no jornal. Primeira vez em mais de um mês e meio, mais de 45 dias, em que a gente está no estado amarelo. A gente tem estado no vermelho esse tempo todo. Tá? Isso é muito ruim. Então vamos Lá em continuar. Bela Vista chegou no cinza. Eita! É doido, é? Ela fechou. Ninguém entra, ninguém sai. Nem do Paraguai para lá, nem de lá para o Paraguai. E nem de fora. Pensa, né? Os paraguaios e os bolivianos não estão aceitando a gente passar pela fronteira. Não. Tá feia a coisa. Na Argentina não entra Tá. mais. Aviões daqui para a França não vão mais. Daqui para a Inglaterra já não estavam indo mesmo, agora que não vão de vez. O Brasil está literalmente isolado. É. Consequências, né? Pois é. Então tá. Vamos encerrando por aqui. Um grande abraço para vocês. Tudo de bom. E até a próxima aula, gente. Fui! Falou. Falou, professor.